Sejam muito bem-vindos ao Pulo do Gato, videocast, onde recebemos pessoas fantásticas com histórias de vida sensacionais e inspiradoras. Estamos hoje aqui com ninguém menos que a maior lenda do jornalismo automobilístico no Brasil. Essa altura já até dei spoiler, né? Imagino que todos já saibam quem está aqui conosco. E queria agradecer imensamente Boris Feldman. Menos. Muitíssimo obrigado, viu, Boris? Muito obrigado por nos receber, pelo elogio aí. É um prazer. E como vocês podem ver, estamos aqui na casa de Boris Feldman, está nos recebendo aqui com todo carinho, na coleção de carros, que estão aqui fazendo fundo para o nosso cenário. E vamos, como sempre, investigar aqui essa vida, que com certeza tem muitos pulos do gato aí, Boris? Pode-se dizer que sim, né? Não sei. Eu não te passo nenhum, tá? Mas a gente vai desvendando. Vai tentando. A gente é ardiloso, a gente consegue trazer alguma coisinha. O desafio é esse. O desafio está dado, mas vamos lá. Vai. Boris, a ideia aqui é conhecer um pouco da história, Como eu disse, você hoje é uma referência para o automobilismo, como um todo, no Brasil. E a gente queria saber de onde veio isso, o Boris na infância, onde você nasceu, de onde você vem, de onde veio essa sacada, esse pulo do gato aí para chegar, onde chegou. Conta pra gente um pouco aí dessa história do Boris na infância, como que foi isso? Boris na infância. Por incrível que pareça, os meus pais, nem pai, nem mãe, tinham nada a ver com automóvel. Automóvel era meio de transporte. Se é isso que você quer saber. Não me inspirei em nada na minha casa. Meu pai era médico, famoso, professor na faculdade de medicina, professor catedrático, um negócio chique, bacana, fazia palestras, escreveu livros. E minha mãe era pianista e gostava muito de música clássica, ela e meu pai. Daí eles se conheceram, casaram, e eu sou apaixonado por duas coisas clássicas: os automóveis e a música. Ambos. E fui vivendo a vida e fiz escola de engenharia, porque eu gostava de matemática, fui professor de matemática. Fiz escola de engenharia, fui professor no colégio onde eu estudei em Belo Horizonte, colégio estadual. Me formei, ano seguinte entrei concursado como professor. Então, matemática e música e tal, mas automóvel sempre foi uma grande paixão. Minhas primeiras aulas de matemática, todo o dinheiro que eu ganhei como professor de matemática foi para comprar um Citroën 11 Leger, aquele pretinho baixinho que ninguém conhece mais. Foi meu primeiro carro. E daí, com esse Citroën e essa paixão, alguém me convidou para escrever sobre automóvel na sucursal mineira da Última Hora, um jornal famoso do Samuel Weiner, que foi casado com a Danusa Leão, famosa também. E daí eu fui tocando o meu curso de engenharia, fazendo jornalismo como hobby. E de repente, no final do curso de engenharia, eu troquei o Citroën por um DKV. O pessoal ainda lembra da Vemaguete e tal, DKV. É clássico. Mas aí apareceu um louco dono de uma oficina DKV que resolveu me ajudar a preparar um carro para correr de automóvel. Aí eu comecei a correr de automóvel. Bom, tá bom. E minha primeira corrida foi em Interlagos, em 1966. Começou em altíssima categoria. Ninguém aqui tinha nascido. E aí me formei e fui trabalhar com o quê? Na Metal Leve, uma empresa produtora de peças para motores. Fui engenheiro dela durante 20 anos, gerente em Belo Horizonte da área técnica comercial, mas mantive o hobby do jornalismo. Mas continuava escrevendo para algum jornal específico? Escrevi para todos os jornais. Última Hora fechou, fui para o Diário de Minas. Depois fui para o Diário Católico, que virou Folha de Minas. Depois para o Jornal de Casa. Depois para o Diário do Comércio, que tem até hoje. Aí pulei para o Jornal de Shopping, que acabou, mas era do Estado de Minas.
Engenheiro de dia e jornalista de noite. De madrugada. De madrugada, imagina. Porque trabalhando numa empresa grande, a cobrança não alivia. Então, dava um jeito. Né? Dava um jeito. Dava-se um jeito. Hobby a gente dá jeito, né? A paixão está ali, não tem como fugir dela. Até que em 88 eu tomei a decisão. Vou sair da Metalab, vou deixar de ser engenheiro e vou ser jornalista profissionalmente. Pronto. Resolveu. Assumiu. Pulo do gato, hein? Pulo do gato. Tem pulo do gato aí, ó. Tem pulo do gato. E aí comecei. Eu estava no estado de Minas e não podia assinar como editor porque eu não tinha a profissão registrada. Eu não era um profissional da comunicação. Exato. Fiz o curso, me formei, além de engenharia e engenharia econômica, que eu fiz como pós-graduação, me formei em comunicação. Fiz 2 anos na Newton Paiva, que na época ainda era Colégio Anchieta. Começando. E depois mais 2 anos na FAF-BH. Me formei como comunicador, aí pude assinar como editor no Jornal Estado de Minas. Pronto. Resolvido agora. Juntou o útil ao agradável. Né? Juntou o hobby e Então, assumiu a profissão. eu escrevia, não é? E ao mesmo tempo tinha que consertar meus carros, porque eu não tinha grana para consertar os automóveis. Ia na oficina, eu mesmo fuçava, eu mesmo fazia, acontecia, preparava o DKV para as corridas. E nisso fui tocando como jornalista dos poucos que conheciam de automóvel, que era engenheiro, que era jornalista e era especializado em carros. E daí fui, e tinha como grande figura que me tornou o que eu sou hoje, o meu pai, que era um cara extremamente chato e crítico. E o que eu sou hoje? O maior crítico nessa área de automóvel. E isso aqui me... Pulo do gato. Pulo do gato. Pulo do gato. Não fica só elogiando, não, porque se você só elogia, ninguém mais dá valor aos elogios. Você tem que ferrar mesmo, você tem que descer o cacete. Fala o que você acha. E o que eu acho? E de vez em quando elogia. Aí seu elogio tem valor. Com certeza. Mas em compensação, como pouquíssimos criticam, falam as coisas como elas têm que ser ditas, então tem algumas fábricas que nem conversam comigo, que se dão o direito de ficar bravas comigo. Aqui, assim, no ar não pode falar, elas ficam puta comigo, não pode, tem que ser brava, né? Porque palavras chulices não pode aqui. Então, teve uma fábrica japonesa famosa, eu não vou dizer o nome, não vou dizer que é Toyota, mas quando ela lançou o Toyota Corolla Cross, eu falei, olha, devia chamar de Corolla Cross Credo, porque o carro é ruim demais. Brigaram comigo. 2 anos sem conversar comigo, de malzinho, sabe? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, isso é interessante, né? Com a sua autoridade, vamos dizer assim, a sua interferência, né, no mercado, ela acontece. Né? Uma opinião sua hoje, ela dita uma tendência de mercado, ela pode queimar um automóvel, ele pode ser não quisto ali. Isso é uma responsabilidade muito grande. Como é que você... Né, pensando, você fala o que acha, né? Você está aqui para poder pôr opinião realmente, né? Não é para poder ajudar ninguém a vender carro, nem para poder ajudar a não vender. Mas acaba que tem essa interferência. Como que você encara isso aí, essa responsabilidade? Olha, a responsabilidade, sabe, é deles, é da fábrica. Eu encaro assim. Porque quem fez o mal feito foram eles. Eu sou o mensageiro. Então eles batem no mensageiro. Exato. Eu sinto muito, vou continuar mandando as mensagens. Se eu acho que é bom, eu digo que é bom. Eu acho que é ruim, eu digo que é ruim. E muitos já me agradeceram. Olha, muito obrigado. Você nos ajudou muito e tal. E outros dizem... melhorar, né? Exatamente, para aprimorar. Agora outros brigam comigo. Ignoram. Não, mais uma empresa poderosa como a Toyota. Exato. Com a qualidade, com a força que é a Toyota, eu reconheço, é a maior fábrica de automóveis do mundo, não é à toa. Agora, cometer um deslize, reconhece, já reconheceram. Várias das coisas que eu critiquei no Cross Credo, eles já mudaram, já aperfeiçoaram. Não confessam que eu dei uma mãozinha nisso. Não, mas tem uma mãozinha do Boris ali na melhoria do Cross. Claro, tem. Com certeza. Cross Credo. Boris, e depois, continuando, nessa altura, você já estava 100% como jornalista, já não tinha mais envolvimento nenhum com a parte ali de engenharia,
Desvinculou totalmente. De 88 para cá, nunca mais. Nunca mais. Nunca Depois mais. desse pulo do gato aí, pulou fora da indústria fora, ali, da empresa, foi para o jornalismo full time. Isso. E aí. E corrida também paralelo, né? Corrida de automóveis. Corri várias vezes aqui em Belo Horizonte, no Mineirão, em volta do Mineirão, numa pista que Toninho da Mata, Glauco, um outro amigo nosso que corria também, dono da oficina que preparava meu DKV, o Glauco Magalhães, vulgo Ticó, o Toninho da Mata e eu, inventamos uma pista em volta do Mineirão, que agora tem um mês, serviu para a Stock Car. A Stock Car só pegou a pista que Toninho, Glauco e eu inventamos e puseram lá uma reta naquela avenida. Virou autódromo. Virou autódromo. Aumentaram ali, puseram na Carlos Luz, né, aquela avenida ali. Isso. Fizeram uma reta, né, porque senão o Stock Car vai correr como, né? Não tem como, né? Então a gente correu lá várias vezes. Sabe quem correu comigo no mesmo carro que nós preparamos, em volta do Mineirão? Um piloto que a partir daí se tornou famoso. Não sei se você já ouviu falar em Emerson Fittipaldi. Que isso? Correu com o seu carro, preparado. O meu carro, eu cedi a ele o lugar de copiloto. Copiloto, então. Meu copiloto, Emerson Fittipaldi. Tá doido, hein? Imagina. Quem que é seu copiloto? Emerson Fittipaldi. Hoje, né, tem toda a pompa. Mas além dessa turma aí, pô, você falou Toninho da Mata, figura, né? Figura. Em Belo Horizonte. Olha, aqui. Toninho, o pessoal de Minas dá pouco valor para as coisas mineiras. Com certeza. Mas eu corri junto, fui diretor de prova, fui diretor de equipe do Toninho da Mata. Olha, conheço muito poucos pilotos, quase nenhum no Brasil, poucos no mundo, com a habilidade, com o talento do Toninho da Mata. Ele nasceu para dirigir. A gente quebrava o galho, eu corria, mas de brincadeira, né? O Toninho da Mata nasceu para ser piloto, é impressionante o talento. Acho que está no sangue, né? Porque os filhos, né? O Cristiano também foi. Chegou lá na Indy, né? Foi. Exatamente. Eu, como apaixonado por carro, né? Como todo garoto, né? De Belo Horizonte, assim, mas eu concordo. Eu acho que é muito pouco valorizado, né? E como no Brasil, né? A gente tem vários talentos aí que são desperdiçados pela falta, às vezes, de investimento, de acreditar. Síndrome do vira-lata, né? É isso mesmo. Quem mais aí da turma aí da corrida que participou dessa... Na época eram vários. Tem gente famosa. O Kid Cabeleira, né? Fez época. O pai era dono de cartório, ele continua até hoje. O Kid Cabeleira, ele correu com um protótipo, um carro que o Avalone produziu, um protótipo fantástico, que era uma cópia de um inglês, a Lola. O Kid Cabeleira liderou corrida. Como é que chamava esse carro lá? Era Avalone mesmo, com motor Chrysler, potentíssimo. Eu vi o Kid liderando corrida com o Avalone dele lá em Interlagos. Então, o Kid Cabeleira, o Toninho da Mata, vários outros, né? Hoje tem o Sérgio, o pai dele que organizou a Stock Car aqui, o advogado, Sete Câmara. Sete Câmaras. Pois é, o filho dele é um piloto mineiro de altíssimo nível. Está correndo lá fora também. Está correndo lá fora. Eu acho que você falou muito de uma época, né, principalmente antes aí, né, do Senna, do Piquet, que a corrida virou, né, uma coisa mais, né, que a Rede Globo, né, botou os olhos nisso. Então a corrida era uma coisa mais, né, para os apaixonados mesmo. Amadora. Né? A gente nós éramos amadores. Eu passava a noite na oficina preparando para correr no dia seguinte. Mas agora não. O que era mais difícil? Era correr ou se manter acordado depois de ficar a noite inteira ali trabalhando no carro? É verdade. Era uma paixão mesmo, né? E fiz participei de corridas fora do Brasil, de carros antigos. Corrida de carro antigo. Corrida de carro. Eu tive durante 40 anos um GT Malzone que hoje exatamente chegou no museu de Carmo da Mata, perto de Oliveira, aqui em Minas, do Rubio Fernal, uma grande figura. Tem 150 automóveis nesse museu dele. O GT Malzone, eu fiz um rally na Argentina, 1000 milhas,
que eles lá chamam de mil mijas, porque isso foi o espanhol deles lá, e fui para Laguna Seca, na Califórnia, fazer corrida de carro antigo com o meu Levando o GT Malzone. carro. Levando o GT Malzone para lá. Botava o GT Malzone na mala e levava para... Era um peso. Mas fiz milha na Itália com uma Mercedes antiga, que a Mercedes me convidou. Fiz London to Brighton, 60 milhas de Londres até Brighton, na Inglaterra, com o Peugeot 1901. Putz grila, né? Concluiu. Quem é que ganhou? Os que chegavam. Os que chegaram. Todos são vencedores, basta chegar. Só carros de 1904 para trás. Que isso. A Peugeot me emprestou esse 901. Que esse que ligava na manivela, Sim, assim, senhor, né? claro. Você acha que tinha motor de arranque. Pois é. Impressionante. Não tinha volante, era um pedaço de ferro. Uma manivelazinha, né? Nossa, isso aí realmente para chegar a 60 milhas, né? Cento e poucos quilômetros num carro 100 quilômetros. 100 quilômetros num carro desse. Você chegava em Brighton, lá no litoral, você era aplaudido. Chegou! E esse mundo das corridas, Boris, onde mais isso... Estou falando de coisas internacionais, estamos falando de atravessar o oceano levando carro, né? Mas sempre uma paixão, né? Sim, inclusive... Não chegou, porque você falou, amador, nunca chegou a profissionalizar, foi sempre uma coisa levando em paralelo, mas nesse momento já muito envolvido com o jornalismo, e como que você sentiu que o jornalismo foi, né? Igual a gente falou agora há pouco, dessa notoriedade, dessa autoridade, né? E que a palavra de Boris Feldman passou a ser sagrada no Brasil ali. Isso é complicado, foi o que você disse. Primeiro, pela notoriedade, né? E depois então que eu passei para o YouTube, olha, eu fiz programa no SBT durante alguns anos, chamava Vrum. Vrum, exatamente. Domingo cedo. E esse programa era nacional. Dizem que foi o único programa exibido nacionalmente, produzido fora do eixo Rio-São Paulo, que ele era produzido aqui. Pela TV Alterosa, que era do Estado de Minas, onde eu escrevi mais de 30 anos. O Vrum acabou, hoje já decaiu muito, e aí eu mantive o Alto Papo, que é o meu portal. Eu estou no YouTube com o Alto Papo e tenho programa de rádio Alto Papo em 40 rádios aí pelo Brasil afora. Pelo Brasil afora, exatamente. No automobilismo, eu fui cartola, que tal? Fui vice-presidente da CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo. Que tal? É isso aí. É uma paixão, né, pelo automóvel que acabou que te fez entrar em todas as vertentes mesmo, se a gente for pensar. Escrevi livro. Conta pra gente aí. Era o nome da minha coluna no jornal de shopping em Belo Horizonte. A coluna se chamava Noiva Mecânica. Noiva Mecânica. É um dos capítulos de um livro do Aldous Huxley. Noiva Mecânica por quê? Porque o pessoal hoje é tão apaixonado com o automóvel que o automóvel significa mais para esse pessoal do que a mulher, a namorada, a noiva mecânica. A noiva mecânica. E eu fiz um livro, Noiva Mecânica. Maravilha. Boris, pensando, né, em todas né, onde você alcançou, a gente está falando como escritor, como jornalista, como piloto, né, acabou que a sua vida, né, está aqui a sua coleção de carros, a sua vida ela foi toda sendo conduzida para o automóvel, né? Como você falou, na época de infância não teve influência, né? Você tinha ali um pai médico, uma mãe musicista, e aonde você acha que foi essa virada de chave, esse momento da sua vida que você falou assim, gente, eu posso viver, né? Posso fazer o meu ganha-pão em cima do meu maior prazer, minha maior curtição, que é o automóvel? Olha, eu acreditava muito nisso, tanto que eu larguei um belíssimo de um emprego, era gerente de uma fábrica poderosíssima, a maior fábrica de autopeças do Brasil. Ela tinha filial nos Estados Unidos, a Metal Leve, impressionante. E depois veio a Mahle, que deu a franquia para a Metal Leve produzir pistões e comprou a Metal Leve, hoje ela chama Mahle Metal Leve. Mas eu fui 20 anos. A decisão de largar um emprego fixo, garantido, bem posicionado. Você já tinha formação naquilo, né? Dinheiro. Era um sucesso a minha carreira lá na Metal Leve, que queriam que eu fosse para São Paulo ser diretor. Eu falei, não, eu fico como gerente aqui em Minas e 2 anos depois virei jornalista.
Falei, bom, se eu não quis ser diretor é porque a minha carreira não é como engenheiro, é como jornalista. Eu gostava de... Você não conta para ninguém? Você jura que vai manter segredo? Com certeza. Não conta para ninguém. Não. Promessa. Principalmente, olha, ontem eu estreiei no CNN digital, tá? Já tenho uma coluna com vídeo, com texto na CNN. Não conta para eles, não conta para ninguém. Eu pagaria para fazer o que me pagam para fazer. Esse que é o segredo. Eu faço até hoje com muito prazer. Imagina. E olha que eu já passei... Para fazer tão bem tem que ter prazer para fazer. Já passei dos 40 anos, como você pode imaginar. Pois é, imagina. Estou falando do dobro. Eu estou dizendo o seguinte, e por falar em tempo, né, não tem tanto tempo isso que nós estamos falando, né, você é um jovem, mas eu queria às vezes tentar aí puxar na memória, né, o sentimento que você teve nesse momento, Boris, que você falou assim, pô, vou largar uma carreira bem estruturada, uma carreira onde eu sou respeitado, onde eu consigo o meu ganha-pão com tranquilidade, para poder... Correr risco. Me aventurar, vamos dizer assim. Né? Eu acho que isso é uma mensagem muito importante, porque hoje, né, a turma aí, eu falo que é uma grande sacanagem com um garoto, né, com um menino de 17 anos de idade, ter que escolher o que vai fazer pro resto da vida. Sabe? Eu falo porque eu me enquadro nisso, né? Eu tive que me reinventar após faculdade, porque é uma responsabilidade que um garoto, uma garota de 17 anos não está pronto muitas vezes para poder decidir o que vai fazer para o resto da vida. E aí as pessoas se cobram muito e ficam muito nessa questão de nossa, eu tenho que fazer, eu não posso desistir, eu não posso mudar, tem que dar certo. E eu acho que essa coisa da mudança, né, diária, totalmente, principalmente estando bem consolidado ali na sua atividade, é uma atitude de muita coragem. Né? Então, como eu disse, você consegue, né, puxar na memória esse sentimento, né, como que foi isso, como que foi encarar essa mudança, o peito ali e bola para frente. Bola para frente. Pulo do gato. Pulo do gato. Vou repetir, eu acreditava naquilo que eu fazia, gostava daquilo que eu fazia como hobby. Não que eu não gostasse da minha profissão de engenheiro, gostava, mas batia mais forte no coração e na cabeça. Era o automóvel, o jornalismo, aquela necessidade que eu tinha de crítica, inclusive. De criticar, de apontar os problemas que eu não via o pessoal fazendo isso. A imprensa de automóveis é fácil de você imaginar. Ela lida com as maiores empresas do mundo. O poderio econômico, você não sabe o que faz. Já teve fábrica poderosa que foi no estado de Minas. Ou tiro o Boris, ou eu não anuncio mais aqui. Complicado. Tem cabeça ruim que fala uma coisa dessa. E aí o jornal, na época, o estado de Minas, bancou. Então você pode não anunciar, o Boris fica. Que maravilha, embora. Teve isso aí isso. É um caso interessante de ser contado mesmo, porque não é uma empresa que compra o boi né, do colunista, isso aí tem que tirar o chapéu, então, né? Você pode imaginar as ofertas que eu já tive também. Fala bem aqui, estamos lançando esse Fala carro bem aqui. Que tal aqui esse cheque? Eu mandava fazer, sabe o que com o cheque? Fica por conta da sua imaginação. É isso aí. Agora, então eu acreditava naquilo, fazia e faço aquilo com o maior prazer. E quando você se disse reinventar, eu achei interessante esse seu verbo aí, porque eu passei como profissional daquilo que era meu hobby, o jornalismo. Mas eu tive que me reinventar como jornalista quando o impresso, eu trabalhei quase 50 anos no jornal impresso. De repente, o que foi feito do impresso? Acabou, está acabando. Está acabando. Está acabando. O Estado de Minas, onde eu trabalhei mais de 30 anos, era um senhor jornal aqui em Belo Horizonte. Ele chegava a 150 mil exemplares num dia. Hoje ele não tem 10 mil. Quer dizer, está acabando. Não é só o Estado de Minas. O impresso a mídia impressa como um todo. A mídia impressa. Agora, a digitalização veio forte demais. Né? Como é que eu me reinventei? No digital, no eletrônico. Então, hoje eu tenho o Alto Papo. Na rádio não mudou nada, mas eu tive que inventar um portal. Eu tive que
treinar para fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, botar aqui dar a cara a tapa. Pois é, isso é realmente, acho que é uma reinvenção mesmo, a palavra acho que é bem essa, porque antes era a sua opinião, mas sem a cara a tapa, como o senhor bem mencionou aqui, estava ali, era no caderno, todo mundo sabia, os nomes Boris Feldman já tinham um impacto muito forte, né? Mas e essa questão, como que fica isso, até que eu digo de reconhecimento na rua, né? Porque hoje com a cara a tapa tem um lado ruim e um lado bom, mas como que foi isso para você aí, esse novo momento de vida, de ter esse reconhecimento também da cara, não só da opinião? Do susto que eu estou levando, né? É. Você quer saber? O primeiro susto que eu levei, eu estava em Águas de Lindóia, encostando um carro antigo meu, uma Mercedes que eu não tenho mais, e estava encostando o carro, perto, uns 10 metros, um cara levantou e falou: "Você falou mal de mim, né?" Eu olhei para o cara e falei: "Quem que é o senhor?" "Não, você diz que mecânico engana o cliente, o dono do carro, porque..." Eu nem lembro. Limpeza de bico injetor. O senhor diz que limpar bico injetor é uma mentira, é uma desonestidade. Eu falei: "Dependendo do caso é." E o cara partiu para cima de mim. O senhor me chamou de ladrão. Vigarista. Tinha gente em volta para segurar o cara. Ele foi, eu falei: eu pensei, né? Aí foi melhor ficar quieto. O senhor está vestindo a carapuça. Porque o senhor é que está cobrando limpeza daquilo que não está sujo. Que não precisa. Então, essas coisas é que foram... Isso é muito gratificante para mim. Com certeza. O pessoal que me encontra no meio da rua e me agradece. Olha, Boris, quiseram fazer isso no meu carro, eu não deixei. Eu ia comprar um Peugeot automático, não comprei. Só... Você que está falando. Tem gente que fala, às vezes eu ia entrar no... Não comprei um Corolla Cross Credo. Cross Credo, porque... Isso tem demais, tem muito. Imagina, porque é uma opinião que realmente hoje é referência, né? Tem gente que procura a opinião do Boris antes de tomar uma decisão, né? E olha, a imprensa é tão mal vista, que se você pegar qualquer vídeo meu onde eu critico alguma coisa, eu fico impressionado. O povo não acredita muito na imprensa, porque os comentários que aparecem ali são muito verdadeiros. E sabe o que o pessoal fala? Eu critico um carro da Volkswagen, cara, vai passar na Fiat e receber o cheque no fim do mês. Quer dizer, eu não posso criticar um carro da Volkswagen porque eu acho que ele tem que ser criticado, não. É porque a Fiat está me pagando. Que isso? Aí eu elogio um carro da Chevrolet, elogiou porque você vai buscar o cheque lá. Pô, se eu elogio é porque eu vou buscar o cheque lá. Se eu falo mal de um é porque o outro... Não tem como agradar todo mundo. Não tem jornalista que por acaso pode falar a verdade como ele pensa dela, da verdade. Exatamente. Esse é que é o problema. Isso me assusta muito, viu? Imagino. E dentro dessa vertente, tem alguma opinião? Essa pergunta aqui para capciosa. Teve alguma opinião que o senhor chegou e falou assim: opa, peraí. Né, que causou, às vezes, um frisson, você teve que meio que voltar atrás, ou né, precipitou, vamos dizer assim? Sem dúvida. Às vezes a gente, na ânsia, né? No calor da emoção. Na toada que a gente vem, você às vezes pode exagerar um pouco. Pode. Já aconteceu algumas vezes e eu sempre me retratei. Faço absoluta questão de me retratar em público. Olha, aquele negócio que eu falei não é bem assim, eu fui levado a acreditar por isso, mas não é assim, Bárbara. Muitas vezes isso acontece. Agora, o importante é que eu me retrato. Eu reconheço, tem que reconhecer também. Com certeza. Ainda mais quando faz no calor, né? Vai na emoção ali, acaba a gente falando alguma coisa. É difícil, por isso que eu falei que é uma pergunta um pouco capciosa. Não, é isso mesmo. Porque coloca você está certo. Só que você acredita que quando eu falo... Outro dia, agora, recentemente, tem poucos meses, eu fiz um vídeo descendo o cacete no pós-venda dessa chinesa BYD. E os caras depois falaram: peraí, nós acabamos de montar um estoque de peças, exatamente por causa disso que você falou, é que não estava pronto ainda. Faz favor, mandou um vídeo, queria que eu fosse lá no Espírito Santo ver o estoque de peças deles. E eu vi que eles realmente tinham. 2 semanas depois, eu falei: olha, falei isso da BYD, mas não era bem assim.
eu não sabia que eles O já estavam... timing, né? Hein? Foi o timing, às Timing vezes. errado, é. Timing errado. Mas eles já me chamaram para ir lá, mandaram um vídeo, mostraram que não melhoraram, que eles já tinham percebido e estavam melhorando. Vou me retratar aqui. Quando eu falei, eu acho que eu estava certo, mas eles mudaram, eles melhoraram. Bom, eu falei isso em público. O que aconteceu? Veio o cheque da BYD. Sempre tem um Não cheque. é possível, pô. Sempre tem um cheque Olha, do lado do outro. se eu recebesse esses cheques todos, Esse tá- que o pessoal diz que eu recebo, né? Acho que estava cheio de Cadillacs e Rolls Royce, que não é possível, Ferraris. Né? Mas como os cheques foram todos pro lugar da imaginação. Para algum lugar, não no meu bolso, na minha conta bancária. É isso aí. Boris, voltando aí, fazendo um paralelo, né, dessa história da mudança aí da engenharia para o jornalismo, como que estava a sua vida nesse momento? Já estava casado, tinha filho, estava... Conta para gente, porque, né, voltando um pouquinho à minha pergunta anterior, né, do como é que era o sentimento, eu acho que o lado pessoal ele tem uma interferência muito grande nas decisões, né, de carreira. Né? Então, eu imagino que essa mudança, essa reinvenção, certamente, ali, dependendo de como que estava a vida ali no pessoal, ela tem um peso a mais. Né? Se tem um filho ali para criar, se seu filho já era nascido, como é que estava a sua vida nesse momento aí? Muito pertinente a sua pergunta. Eu vou, inclusive, então, te contar uma curiosidade. Eu larguei a Metal Leve, depois de 20 anos lá, em 1988. Você não tinha nascido ainda. Já tinha. Eu tô disfarçando bem, tô. Parabéns. 88, eu deixei a Metal Leve. Nesse mesmo ano, eu deixei também um casamento que não estava indo muito bem, de 11 anos já. Então, em 88 foi um ano marcante na minha vida, que eu deixei a Metal Leve para virar jornalista. Né? E deixou a vida de casado. Deixei um casamento que não estava indo muito bem, né, para uma outra paixão, quer dizer, uma paixão que veio surgir. Né? Eu fui durante 4 anos casado até com uma mulher muito conhecida, ela era artista de televisão e tudo mais, né? E eu fiquei 4 anos com ela. Foi o primeiro casamento? Não. Eu tive o primeiro casamento com um filho. Isso. Quando em 88 ele já tinha 3 anos e meio. Acabei esse casamento, nós nos separamos. E aí eu tive um casamento, digamos, de 4 a 5 anos com a Elke. Que maravilha. Maravilha. Fiquei 4 a 5 anos. No finalzinho, aí eu conheci a minha atual mulher, que eu estou há mais de 30 anos, que aí é definitivo, e está valendo a pena. Pronto, então você vê que minha vida em 88 foi uma virada. Um turbilhão, isso que, né, peraí, vamos voltar nesse momento aí. A gente estava achando que era uma simples mudança de empresa para jornal. Não, teve muita coisa. Foi tsunami. Tsunami. Um filho ali de 3, 4 anos de idade. Hoje ele já tem 40 anos, já vai fazer 40 anos, está com 39. Diplomata, brilhante. Que bacana, motivo de orgulho. Orgulho, Nova York, México, hoje está no gabinete do chanceler, do ministro das Relações Exteriores. Só bacana. Me dá muito orgulho, muito prazer. Que maravilha, coisa boa. Então, Boris, muita mudança acontecendo, então, né, teve essa questão aí de um casamento, né, que estava ali, né, como você bem disse, não estava dando certo, né, imagino que teve ali um acordo ali para, né, ainda mais tendo filho envolvido ali, as coisas, e aí entra um novo relacionamento justamente nessa mudança. E aí veio esse relacionamento com a Elke Maravilha, que já era conhecida na época, já era da televisão. E você aqui em Minas, como que houve esse encontro aí? Como é que... Ela foi minha primeira namorada. Quando eu tinha 18 anos, ela tinha 17. Antes, então? Então foi um encontro e depois foi um reencontro. Isso, 20 anos antes. 30 anos, sei lá. Quase 30 anos antes. Porque ela estudava, eu e ela estudávamos em Belo Horizonte no mesmo colégio, Colégio Estadual de Minas Gerais. Esse que eu me formei e fui professor no ano seguinte. Isso. E ela era estudante lá, eu também nós éramos alunos. Adolescência. Começamos um namorico. Namorico juvenil. Namorico juvenil.
Muitos anos depois, nós nos reencontramos. Ela mudou de Belo Horizonte. Ela foi para Porto Alegre, foi para a Grécia. O primeiro marido dela morou na Grécia. Ela estava no Rio. Caminhos totalmente diferentes. Aí, de repente, nós nos reencontramos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Pronto. E aí deu no que deu. Deu no que deu. Recebeu a chama. A velha chama. Foi. Aí mais 4 anos de relacionamento. Isso. Até que também... Aí ela para um lado, eu para o outro. E aí daí para frente, a minha atual mulher. Aí foi. Diz que é a terceira, né? Que é o. É que baliza mesmo. Isso aí, exatamente. O coração, o cérebro, tudo. Resolveu. Isso aí. Isso aí, coisa boa. Aí foi um filho, como é que chama o seu filho? Meu filho chama Luiz. Luiz Feldman. Livro publicado. O Luiz, ele além de diplomata, ele é um acadêmico, um escritor, um pesquisador, um historiador. Que bacana. Já tem doutorado em história no México. Coisa boa, bacana demais, bacana demais. E o Luiz sempre morou em Belo Horizonte? Sempre morou em Belo Horizonte. Então você sempre conviveu muito? Eu sempre contive com ele, mantive um... Não estou querendo dar aula de nada para ninguém, não, mas quando você separa e tem um filho, todo mundo vem te perguntar, mas não é ruim para o filho? Sabe o que eu descobri? Que é muito melhor. Eu ia falar, o seu filho foi tão bem sucedido, deu tanto certo que ruim não fez. Não fez não, porque olha aqui, se eu tivesse mantido o casamento, como muitos mantêm, o casamento, aquela coisa meio morna, e às vezes umas brigas e tal, o filho está ali, né, junto. Não, ele morava com a mãe, eu morava sozinho, fim de semana, ou morava com a outra, todo fim de semana a gente estava junto, viajávamos juntos. Eu jamais teria tanto contato com ele, tanta proximidade, pai e filho, se eu tivesse continuado casado com a mãe, né? Porque eu não estava mais casado com a mãe, então o meu contato com ele era nós dois. A maior proximidade, intimidade, nós dois juntos. Isso eu jamais teria se eu não tivesse separado, tá vendo? Então eu não vou aconselhar ninguém que separe. Não é conselho. Mas o que serve para um, às vezes não serve para o outro, mas é interessante, é bom a gente ver que não é uma história que, como você bem disse, às vezes existe um conceito das pessoas que às vezes não é o ideal e você está provando o contrário. Né? Olha, quando a gente fala a verdade, isso que eu falei aqui, vai ter muita gente danada da vida, pé da vida comigo. Como quando eu falo de automóvel. Todo mundo me agradece, elogia, mas tem uns que me detestam, principalmente quem fabrica aquele carro que eu critiquei, ou quem comprou aquele carro, fala assim, putz, Boris, acabei de comprar esse carro, você disse que ele é uma merda. Você meteu o ferro no carro, agora eu vou vender, que vai desvalorizar 30%. Vai desvalorizar, não tem nada com isso, você não me consultou antes de comprar, agora não adianta vir falar comigo. Fala comigo, a próxima vez que você for comprar o carro, você me pergunta antes, entendeu, qual que eu vou elogiar, porque ele vai valorizar e você compensa a perda nesse, e você não fica chateado comigo. Gostei da sua ideia. Não é? Que tem que fazer, tem que compensar para a pessoa não ficar ali só no ódio, né? Porque eu imagino que deve ter muita gente, porque já foram tantas opiniões durante tanto tempo, deve ter gente que teve um momento da vida que era puto com o Boris Feldman e teve momento que fala, pô, o Boris me salvou, né? Como a gente já falou ali, para não comprar determinada coisa, não acreditar em determinado negócio. Isso que você está falando dá para escrever um livro, sabia? Você me deu uma boa ideia. Aí, ó. Pulo do gato aí, ó. Ó o pulo do gato. Ó o pulo do gato. Mais um pulo do gato. Vai vir um livro aí, ó. Há uns tempos aí veio uma senhora falar comigo, olha, muito obrigado, viu? Eu tenho que te contar o que aconteceu ontem numa concessionária. Eu levei meu carro lá para fazer uma revisão porque eu ia viajar. Bom, aí o recepcionista lá, o consultor técnico. Não é mais recepcionista, é consultor técnico. Veio com um orçamento, estava lá, limpeza dos bicos injetores. E eu lembro que você disse, Boris, que bico injetor tem que limpar, mas tem que limpar se ele estiver sujo. Se ele estiver sujo, o motor vai falhar, vai aumentar o consumo, vai cair o desempenho. E ele veio com aquela história de bico injetor, eu tenho certeza que o meu motor está ótimo, não tem nada errado. Aí eu falei para ele, isso aqui eu não vou querer. Mas como que a senhora não vai querer? Porque o Boris disse que não precisa, só se o motor estiver falhando. Meu motor não está falhando, não está nada, está ótimo. Eu confio mais no Boris que em você. Aí ela falou para ele, não é para fazer, não. Olha aqui, eu vou avisar para a senhora vai viajar agora com esse carro, por isso que a senhora trouxe o carro aqui. Se a senhora estiver na estrada com sua família e esse bico injetor falhar, o carro parar por causa do motor e
ficar no acostamento, a senhora pega o telefone do Boris para ele mandar o reboque Ele lá liga para trazer o seu carro de volta. Falei, que cara de pau, hein, minha senhora? A senhora viajou? Viajou. O bico falhou? Não falhou. Tá bom. O cara jogou sujo, hein? Esse aí ele Jogou pegou pesado, mas ela teve opinião firme, né? Você vê o que é a confiança que ela tem no Boris, na palavra do Boris. Imagina se falha. Imagina se dá falha. Toma cuidado, senão pelo menos a sua caixa ali de rede social com ele está toda metralhada. Seu telefone, imagina que ela não conseguiria para chamar o repórter, mas que ela ia dar uma descascada e ia. Graças a Deus não aconteceu nada. Por enquanto, eu estou ileso desses problemas. Mas, Boris, independente da opinião ela ser polêmica ou não, é o que você falou, quando ela é verdade, você pode fincar o pé ali e que não tem erro. E que realmente acontece. Isso, assim, é difícil generalizar, né? Como o rapaz veio para cima, porque você falou que eu sou... mas tem, na mecânica tem, no jornalismo tem, na engenharia, em todas as atividades, tem picareta e tem gente séria. Né? Então, acho que às vezes as pessoas têm dificuldade de separar isso. O joio do trigo. Exatamente, tem dificuldade de separar. E aí acaba querendo partir para a briga porque falou que mecânica... E não é, gente. Tem muito mecânico bom de serviço. Claro, né? Tem muita gente boa, muita gente séria. Frentista de posto. Eu sou muito bem atendido, mesmo quando eles não me conhecem, o que é raro, mas todos me atendem muito bem. Mas tem frentista que, instado pelo dono do posto, resolve fazer picareta. Bem treinado ali. Compra esse aditivo, faz aquilo. Tem de tudo, né? Boris, depois de todas essas mudanças, então, esses ajustes, as reinvenções na vida, aonde, né, que a vida caminhou, para onde que ela te trouxe hoje, né? Você falou aí do portal, né? Você está muito presente no YouTube, né? Conhecido aí nacionalmente, presente nas mídias. Facebook, Instagram. Todos eles. TikTok é... Não faz dancinha. Faz dancinha, não? Vai dar sucesso, viu? Se fizer uma dancinha lá. Vou tentar. Me conta aí, hoje, como que é a sua atividade, né? Que está dentro da sua paixão, está dentro, né, do que você sempre gostou de fazer, fez essa reinvenção. Como que eu trabalho de casa? Você, semana passada estava em Araxá, né? Conta pra gente hoje um pouco da vida do Boris hoje em dia aí, depois dessa... Hoje em dia eu me divido entre a minha mulher, em primeiro lugar, segundo lugar, profissão e automóvel e os dois misturados, né? Naturalmente que eu falei, minha mulher e meu filho, é o que eu tenho de família, né? E os filhos da minha mulher também, meus enteados, que são figuras fantásticas também. Montaram uma cervejaria que ficou famosa aqui em Belo Horizonte, a Sátira. É bacana. Você já deve ter ouvido falar. Com certeza. Já deve ter tomado a cervejinha da Sátira. E eles é que montaram, gente finíssima, muito bacana. Então, passado a família, mulher, filhos, enteados, meu filho, automóvel. Automóvel está ligado ao jornalismo, né? E o automóvel antigo. Eu devo te revelar que eu comecei em 1976, olha só, comprei um Ford modelo T, de 1926. E daí para cá fui só comprando mais carro. O primeiro carro que você teve de colecionador. De colecionador. Comprei um dos donos da Metal Leve, uma figura famosa em São Paulo, foi secretário de Cultura, José Mindlin. Muita gente conheceu o doutor José Mindlin e tal. E ele tinha esse Fordinho, não queria mais. Você sabe de alguém que queira comprar, Boris? Quando eu encontrei com ele, eu mesmo. E de lá para cá, desde 76, eu sempre tive 1, 2, 3, 4, 15. Perdeu as contas já. Perdi as contas mas já... Tal. Aí uma hora você resolve achar que tem carro demais. Então eu passei a ter 10, 11... O que cabe aqui nessa garagem? Essa garagem foi feita para os automóveis antigos. Isso aí. Né? E aí eu descobri que além de hobby, quando eu comecei a ter que vender um carro para comprar outro, para abrir espaço na garagem e aumentar um bocado o saldo bancário para poder comprar, eu descobri que carro antigo, além de ser um hobby, é um negócio excepcional. Financeiramente. Porque, veja bem, quando você aplica o dinheiro numa financeira, numa corretora, sei lá, ok, ele vai te trazer lucro, rentabilidade. O carro antigo te traz o lucro, mas não
tem nada a ver com a aplicação financeira, porque ela só traz lucro. O carro antigo traz lucro e o prazer de passear no fim de semana. Alguma letra de câmbio você monta te em leva, cima dela. você monta e sai passeando, né, com ela. De jeito nenhum. Conversível, capota, né, abaixada como essa Mercedes que está ali atrás, essa conversível. Então, o carro antigo cada vez tem mais colecionador. Ele foi se mostrando para você, então um bom investimento também. É um excelente investimento. Olha, nada compete em investimento com o carro antigo, só tráfico de drogas, talvez, eu não sei porque eu não faço, nunca fiz, mas para competir com o carro antigo, essas aplicações aí, dá 1% ao mês, isso aí é brincadeira. Carro antigo, no passar, no correr dos anos, duplica, triplica, decuplica o valor. Isso depende muitas vezes até de modelo, às vezes até mais, né? Você está dizendo, tem carros aí que às vezes viram clássico, e aí é... Quanto mais raro o carro, sabe o que acontece com o carro antigo? A coisa mais simples do mundo. Você não tem fábrica de carro antigo. É lei da oferta e da procura. Vai ficando cada vez tem mais colecionador e o número de carros antigos... Menos carros disponíveis. Cai porque às vezes bate, quebra, pega fogo. Então o número é limitado, mas o número de gente interessada é ilimitado e cresce. É isso mesmo, é isso mesmo. Entre todos esses carros que passaram pela sua coleção, qual que fala mais com o coração ali? Aqui atrás tem um Voyage de 1985, que é um carro que realmente bate, cala fundo. Por quê? Esse carro foi desde 0 km do meu pai. Mentira! E ele andou nesse Voyage a vida inteira e depois os mais 6 meses já ficaram por minha conta. Então eu restaurei o carro inteirinho. Seu pai tirou 0 da concessionária. Tirou 0 da concessionária. E está aqui até hoje. E está aqui comigo. Com placa preta. Com placa preta, porque ele é de 85, né? Que maravilha. É isso aí. E um carro que você não teve a oportunidade de dirigir, de guiar, mas que era um carro que esse eu tinha vontade. Aí tem vários. Tem vários. Aí tem vários. Mas aí eu estou falando de carro que é impossível mesmo de comprar. Impossível. Nós estamos falando de centenas de milhares de dólares um carro antigo. Qualquer um, quando você fala, qual que é o primeiro que vem na sua cabeça? Fala, pô, eu dentro desse carro eu estava realizado. Quer saber mesmo, né? Olha, tem alguns Bentleys. Clássico. Clássicos da década de 50. Fora de série, maravilhosos, confortáveis, agradáveis. Mas eu não reclamo dos meus carros, não. Estou vendo ali uma Alfa Romeo Spider que não custa centenas de milhares de dólares, mal custa centenas de milhares de reais. Dá um prazer enorme, um prazer gigantesco. Uma conversível como uma Mercedes, gente, isso aqui custa um pouco mais do que um Fiat Pulse. Uma Mercedes V8 conversível. É claro, ela custa pouco, porque a manutenção dela é muito cara. Caríssima. Não um carro de dia a dia, né? Por isso é que a manutenção não é caríssima, porque eu não vou usar no dia a dia. No dia a dia eu tenho um Passat, pronto. Carro mais moderno. Tem um lá de uso e tem um aqui de coleção. Um 77, está aí de coleção. É isso aí. Então, esses são os carros que me dão muito prazer, esses carros antigos. Não conta para ninguém. Mais um segredo. Está guardado. Quando vem carro de teste, esses carros mais modernos, é um sacrifício andar. É mesmo? Sabe por quê? Porque eles não quebram. Que graça tem fazer viagem com um carro novo que você tem certeza que vai sair e vai chegar. Esses carros são emocionantes. Tira a emoção, isso acabou a emoção. Será que eu vou chegar? Aquela... Mas sempre chega. E quando não chega, consertar é a coisa mais fácil do mundo. Principalmente para quem entende, pelo menos um pouquinho. Não sei se você sabe, você não é dessa época. Uma lixa de unha faz milagres no platinado. Cadê o platinado? Acabou, está no museu. Junto com o carburador, junto com o distribuidor. Quando o carro parava, era o platinado. Lixa de unha mesmo. Já fazia parte, fazia parte da bolsinha. A turma, a família na Kombi, indo para Guarapari, né? A minerada indo para a praia no final de ano. Arame. Aquela paradinha clássica ali da Kombi. Realmente, eu acho que a modernidade tirou um pouco esse charme aí do passeio automobilístico, né? E olha, outro dia eu fiz um áudio para o meu programa Autopapo
dizendo de um carro moderno, moderníssimo, que tem aquelas telas que vira, já viu o carro chinês, a tela? Você pode pôr a tela na vertical ou na horizontal. Eu pergunto, para quê? Para que você vira? Tá bom, vira a tela. E para sintonizar uma rádio. Então eu tenho aqui minhas rádios, né? Que aqui em Belo Horizonte eu tenho a CDL, a 98, que é onde essas duas vão meus programas. Aí eu chego um carro de teste, moderníssimo, tal, tudo na tela. Aí, touch, né? Touch. Tudo é touch hoje em dia. Touch hoje. Escorrega, touch. Touch screen, touch. Aí você touch para ligar o ar-condicionado, touch para não sei o quê, touch e para sintonizar o rádio. Cara, eu às vezes fico 10 minutos tentando e não consigo. Procurando o dial, o famoso dial. Aí eu sei que eu falei, que saudade dos dois botõezinhos, ó, liga e sintoniza. E o palitinho subindo ali, né? Andando ali. Não, pô, para você sintonizar a rádio hoje fica 10, 15 minutos e às vezes desiste. Termina de fazer o teste do carro desse, corre aqui para a garagem, entra num carrão desse aqui, dá até uma sintonizada ali para poder matar a saudade. Mas não é? É isso aí. Tem muita coisa que a modernidade tira o charme mesmo, né? Perde o charme. Com certeza. Boris, falamos do passado, falamos do presente. Me conta um pouco agora a sua visão do futuro. Espera aí. Cadê a bola de cristal? Não, pô. Tem bola de cristal? Sem bola de cristal, vai na forte opinião de Boris Feldman. Como será o futuro aí automobilístico? Não faço a menor ideia, mas a gente só imagina o seguinte. Carro elétrico. O carro vai ser elétrico. É uma realidade. Não é no Brasil, por hora, nem eu aconselho. Eu aconselho até o híbrido, que tem elétrico e combustão, tá bom. Porque não tem o fantasma da pane seca, né? Isso. Pô, o elétrico, você não sabe se a bateria vai acabar no meio do caminho, não vai, se vai ter lugar para recarregar. Por que o elétrico é a solução? Porque esse motor a combustão que eu adoro, tem aqui um V8 aqui atrás, um outro V8 ali, que ronca grosso, né? Bom, mas o elétrico é eficiente. Esses motores antigos já devia estar tudo no museu. Eles têm mais de 100 anos. Esses motores começaram em 1880, no século XIX. O elétrico, esses motores, em relação ao elétrico, sabe qual que é a eficiência desse motor? Você não faz nem ideia. A energia contida num litro de gasolina, ou de diesel, de etanol, a energia, quanto dela vai para a roda para movimentar o carro? 30% a 40%. O resto vira calor. É dissipado no atrito, ou seja, você está jogando energia no lixo. Já pensou, cara? Você põe um litro e aproveita 30%, 40%. Não vai com o preço do jeito que está. A gasolina, o álcool, disso. Aí você pega o motor elétrico. Sabe qual que é a eficiência de um motor elétrico? 95%, quase 100%. E a manutenção do motor elétrico? Quantas peças móveis tem nesse carro? Milhares. Centenas, 1.000, 2.000 peças, entre arruelinha e pistão e anel que e gira, válvula, que sobe e e desce, vira brequinha, que abre e fecha, sobe e válvula que fecha e que abre. E a manutenção disso, alternador e bomba d'água, escapamento que apodrece, não sei o quê. O motor elétrico tem uma peça móvel, só o rotor que gira, apoiado em 2 rolamentinhos. Acabou. É isso. Então, elétrico futuro. Além de elétrico, mas isso eu estou falando no Brasil daqui a 20 anos, sei lá. Agora, tem o carro autônomo, que também está chegando. Já existe, já está quase chegando. O carro autônomo vai acabar com a minha profissão, não vai? De jornalista. Eu vou testar o quê? Eu vou sentar no banco passageiro ou no banco de trás e falar assim... Está confortável. Leva para o meu escritório, ele vai embora. A sua avaliação vai ser, olha, o toque desse tecido que ficou, está confortável, isso aqui tá, estica as pernas, só isso, o desempenho, né, não vai ser... Não tem mais nada, né? Não tem mais nada, porque o carro é autônomo, vai andar sozinho. Acho que o futuro vai ser o que foi o passado, como você disse, na época do início lá do automobilismo para você, que era uma coisa que era para poucos, né? A paixão pelo automóvel, né, na sua infância era uma coisa para poucos, e no futuro também, né? Eu acho que se você me perguntar qual que é o carro que eu devo comprar, qual que é o carro que você me aconselha hoje, sabe qual carro que eu aconselho hoje?
Qual carro que você aconselha? Uber. O que vier. Chama no aplicativo. Uber. Quem cuida da manutenção, quem tudo é o dono. Ou então, carro por assinatura. Por quê? Porque você é um pouquinho mais caro. Fica mais caro? Um pouquinho, claro, porque a empresa está ganhando. Tem que ganhar também. Né? Mas vale a pena. Pela praticidade. Principalmente se for de 36 meses para cima, porque tem plano de 12, 24, 36. Se for 36 meses para cima, pelos cálculos que a gente andou fazendo, vale a pena. Aí é quase que bate uma coisa com a outra. Porque você não paga nada. Você não tira o dinheiro do bolso para pagar o carro. Com certeza. Você não paga imposto, você não paga licenciamento, você não paga manutenção, seguro, nem pneu. Você só paga gasolina. Ora, você não tem manutenção, não tem seguro, não tem aborrecimento, não tem encheção de saco. Esse tantinho a mais paga, né? Sai barato. Sai barato. Sai barato. Não se esqueça que você vai estar sempre andando com um carro zero, que você ficou 2 ou 3 anos, devolve e pega outro. Está com o carro zero, né? Não se esqueça que a despesa que você teve, você aplicou a grana do carro, você está rendendo todo mês. certeza. Tem que abater daquilo. Tem que pensar nisso. Quando você vai vender o seu carro usado para comprar outro, quanto que você perdeu? 20%, 30%, 40%? E nesse carro, perdeu nada. Você devolve e pega outro. Pensa nas facilidades e vantagens de você ter um carro por assinatura. Eu não tenho empresa nenhuma, ninguém está me pagando nada, não. É só conta que você fez e que faz sentido. Todo mundo quer saber. Isso você está dizendo, porque eu já fiz essa conta, estou gostando dessa dica, porque é uma coisa que eu já pensei. Mas para mim tem uma diferença da pessoa que você comentou, que tem o dinheiro para comprar o carro à vista e aplica e assina, e a pessoa que não tem. Bom, se ela não tem o capital inicial, não é melhor às vezes financiar, porque às vezes o que ela está gastando, ela está adquirindo um bem. Eu acho que o maior... Não sei, e o juro do financiamento aqui no Brasil? É absurdo, né? Se você me falar de consórcio, consórcio eu acho legal. Só que você vai ficar pagando um tempão sem ter o carro. O financiamento você pagou, leva o carro embora. Isso. O consórcio, se você tem um carrinho que ainda está quebrando o galho, espera. Vai fazendo consórciozinho. Dá um lance e tal. É legal, o consórcio é legal também. Porque você está adquirindo bem. Para a pessoa que não tem o dinheiro, ainda é uma alternativa legal. Vale a pena o consórcio. Eu acho que vale a pena o consórcio. Agora, se não, a assinatura, se você considerar o que você deixou de investir, o que você deixou de perder pelo valor de revenda daí a 2, 3 anos, se você puser tudo num balaio, fica ali, talvez valha a pena. Então, o futuro do carro, então, na opinião do Boris Feldman, que vai ser um Uber elétrico, autoguiado, por assinatura. Por assinatura. Ou seja, eu não estou recomendando a ninguém comprar um carro. Olha só que paradoxo. Que paradoxo. Mas você tem certeza que você entrevistou foi o Boris Feldman? Ele disse que não é para comprar automóvel? É isso aí. Ô, Boris, e por falar, que para a gente finalizar, por falar em conselho, né, a gente está falando, dando conselhos, qual é o conselho que você daria para o Boris Feldman de 18 anos se ele estivesse aqui na sua frente agora? Faça aquilo que você gosta. Acredite no que você faça. Faça como eu. Eu pagaria para fazer o que me pagam para fazer. Muitas vezes você erra. Eu errei, de certa maneira sim, você também disse que errou. Eu decidi ser engenheiro e fiz o curso de engenharia. E acabei virando um jornalista, que me dá muito mais prazer do que a engenharia. Mas vá em frente, não se dê por vencido por qualquer curso de 5 anos que você fez deu errado, não. Faz outro, vá em frente, faça aquilo que você acredite. Agora, faça com seriedade, com correção, com honestidade. Dificilmente você vai errar na vida se você fizer... partir desses pilares básicos. É isso aí. Boris, e para a turma aí, né? Acho que todo mundo já conhece aí, só botar no Google lá tá fácil, mas para quem quiser ir direto nas redes, para poder, né, para o canal, como que acessa lá para ver as opiniões de Boris Feldman? Bom, se você gostou desse papo e quiser continuar me ouvindo, é simples. Se gostou do papo, vai no Alto Papo. É isso aí. No Alto Papo está no próprio portal autopapo.com.br. Tem
tudo sobre automóvel que você imagina que tem e que você nem imagina. Agora, onde é que está o Alto Papo? Além do próprio portal, o Alto Papo está no YouTube, nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Estamos sendo entrevistados hoje. Ontem eu comecei como colunista com vídeos e textos no digital da CNN, cnn.com. Entra na cnn.com.br, está lá. Vai ter que me aguentar lá também. Você não escapa fácil de mim não, viu? Então eu estou no... E rádio. Não sei se onde você mora, mas eu estou em 40 rádios aí pelo Brasil inteiro. Tá fácil de ouvir o Boris. E como é que chama o programa? Alto Papo. É isso aí. E eu não encho muito o saco de vocês, não. É 1 minuto só, tá? É isso aí. Maravilha, maravilha. Boris, muitíssimo obrigado, viu? Um prazer enorme. Eu agradeço sua paciência de ouvir tanta bobagem. Nada. Durante tanto tempo. Não, muita coisa, muito enriquecedor. Obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo. Prazer enorme. Muito viu? obrigado. Prazer foi meu. É isso aí, gente. Se você não curtiu ainda, não compartilhou, tá na hora, depois desse papo maravilhoso, agradabilíssimo aqui com Boris Feldman. Vai lá, fia o dedo lá no curtir, no compartilhar e muito obrigado pela audiência. Pulo do gato. Pulo do gato.